Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Olha aí, Malu Magalhães e Luiz Otávio, atraente. Bom dia, Mauro. Tudo certo aí? Hoje é dia 21 de setembro. Bom dia, Rosa. Amanda, tudo bem? Amanda, tu não me falou se tu vem para aula presencial ou vai ser online? Então me avisa. Bom dia, Carla. Bom dia, Catherine. Angela. Giane, tudo bem? Bom dia, Agatha. Adoro Malu Magalhães. Bom dia, Grazi. Bom dia, Grácia. Bom dia, Ana Tereza. Então essa aí é a Malu Magalhães, atraente. Ótimo. Bom dia, Eliana, tudo bem? Vamos tirar. Então, para quem gosta da Malu, busque aí. Ela é maravilhosa. Eu fui ver um show dela uma vez no Opinião em Porto Alegre. Como é que vocês estão? Para quem é do Sul, como é que passaram o feriado ontem? Bom dia, Rosali. Bom dia, Fabiola. Todos bem? Bom dia, Lucas. Alcione. Todos passaram bem o feriado. Ontem nós estivemos lá no Pedra de Mim, conferindo as instalações do lugar onde a gente vai fazer o Festival da Primavera. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Vai ser um impacto, assim. Festival da Primavera, se inscrevam, gente. Pensa que a gente está fazendo esse trabalho aí com um monte de colegas terapeutas holísticos. Vai ser impressionante. Vai acontecer no final de outubro, mas é importante que o pessoal se inscreva agora, porque as vagas são limitadas e para a gente também ficar empolgado com o que estão se inscrevendo. Bom dia, Diego. Bom dia, Maria, Carolina. Então não fiquem ali naquela, será que eu me inscrevo? Só vai acontecer esse ano. E vai ser incrível. Bom dia, nega. 2 dias de atividades. Num lugar lindíssimo. Ontem a energia que estava lá, o sol, no meio daquelas montanhas. Muito lindo. Deu uma sabe? Quando dá uma energia boa assim. Bom dia, Conceição. Então vamos lá. Todo mundo aí? Chegou a Kátia? Tá, podemos começar agora. Chegou a Kátia, já podemos começar. Pema Chodron, quando tudo se desfaz, orientação para tempos difíceis. Todos os tempos são difíceis, né? Então é bom a gente estar ligado. Editora Grifos. Vamos ver onde é que nós paramos aqui. Vamos voltar um pouquinho. Vou voltar aqui um parágrafo. Portanto, como celebrar a impermanência? O sofrimento e a ausência de ego em nossa vida cotidiana. Como é que a gente celebra isso? Quando a impermanência se apresenta em nossa vida, podemos reconhecê-la como tal. Bom dia, Isis. Não precisamos procurar oportunidades para encontrá-la. Se acabar com a tinta da caneta, lembra que a gente falou isso? Então tem várias formas de olhar para a impermanência. Podemos então perceber nossa reação diante dela. A impermanência acontece 24 horas por dia. É aqui que entra a curiosidade. Normalmente reagimos de forma habitual aos acontecimentos da vida. Bom dia, Deni. Ficamos ressentidos ou alegres, emocionados ou decepcionados. Não há nenhuma inteligência envolvida, nenhum bom humor. Entretanto, quando reconhecemos a impermanência como tal, podemos também perceber nossa reação. Isso é chamado de estar presente, consciente, ser curioso, inquisitivo, prestar atenção. Independente do nome que dermos, essa é uma prática muito útil e representa a prática de conhecer a si mesmo completamente. Então ontem eu falei que a impermanência é a mãe da saudade, né? E se tu conseguir entender o processo da impermanência, ouça o que eu estou dizendo. Agora todo mundo aí que está tentando entender o budismo
e que está tentando entender, e os que não são budistas, mas querem tentar entender isso. Se eu entender a impermanência, eu alcanço a vacuidade. Se virem agora. Quando o sofrimento surgir em nossa vida, podemos reconhecê-lo como sofrimento. Quando obtivermos aquilo que não queremos, quando não conseguirmos aquilo que queremos, quando ficarmos doentes, envelhecermos ou estivermos morrendo, diante de qualquer dessas situações da vida, podemos reconhecer o sofrimento como sofrimento. Bom dia, Raquel Ledur. Bom dia, Márcia. Podemos então ser curiosos, perceber e observar nossas reações. Mais uma vez, normalmente ficamos ressentidos. Temos a sensação de que somos enganados ou nos sentimos encantados. Qualquer que seja a nossa reação, ela é geralmente habitual. Em vez disso, podemos ver o próximo impulso surgir e a direção que seguimos a partir dali. Isso não é bom ou ruim, é apenas o que acontece, como reação ao prazer e à dor de nossa existência. Podemos simplesmente ver sem julgamento, sem a intenção de melhorar nossa resposta. Quando a ausência do ego surgir, podemos reconhecê-la como ausência de ego, um momento novo, uma clara percepção do olfato, da visão, da audição, um sentimento de abertura diante das emoções e pensamentos, em vez do fechamento dentro de nosso eu estreito e limitado. Quando percebemos a amplidão em nossa vida, quando sentimos uma lacuna na contínua conversa que mantemos conosco mesmos, quando subitamente notamos o que está à nossa frente, quando olhamos de modo diferente, claro e inédito para a realidade, isso é vacuidade. Olha, ela não diz aqui. Bom dia, Maristela. Então, quando olhamos de modo diferente, claro e inédito para a realidade, podemos reconhecer esse processo como ausência de ego. Não é preciso dar grande importância a isso. A ausência de ego está disponível o tempo todo, sob a forma de frescor, abertura e encantamento em nossas percepções. É bastante curioso, mas também experimentamos a ausência de ego quando não sabemos o que está acontecendo. Quando perdemos nosso ponto de referência. Quando levamos um choque, a nossa mente fica paralisada. Podemos observar nossa reação. Às vezes, nos abrimos um pouco mais. Às vezes, nós nos fechamos rapidamente. De qualquer modo, quando a ausência de ego ocorrer em nossa vida, podemos reconhecê-la como tal. Nossas reações e o que acontece em seguida podem ser objeto de observação, curiosidade e atenção. Então, resumindo, cada vez que acontece alguma coisa, imediatamente a gente busca alguma distração para sair daquilo que está acontecendo. Por que não olhar para aquilo que está acontecendo? Imediatamente. Frequentemente diz-se que a paz é a quarta marca da existência. Bom dia, Nara. Então nós temos a impermanência, o não eu, não ego, não eu, e o sofrimento, que é dukkha. Né? E aí seria a quarta marca da existência, seria a paz. A Pema Chodron coloca paz aqui. O Thich Nhat Hanh vai colocar como nirvana a quarta marca da existência. Não se trata de paz em oposição à guerra, mas do bem-estar que surge quando vemos os infinitos pares de opostos como complementares. Se existe beleza, deve existir fealdade. Agora me lembrei disso. Ontem a gente estava chegando nesse município, é colado a Lajeado, né? Tudo junto, assim. Bom dia, Cristiano. Para ir lá no Pedra de Minho, onde vai acontecer o Festival da Primavera. Aí tinha um lugar paradisíaco, assim, né? É lindo. E aí tinha é uma comunidade, assim, é só uma ruazinha, tem algumas casinhas, uma igreja de madeira linda, né? E aí tinha uma pracinha que dizia Praça do Bem. Aí logo eu disse pra Carolina, né? Bom, deve ter a Praça do Mal também, né? Porque se existe a Praça do Bem, tem a Praça do Mal. Sempre nós vamos trabalhar com essa ambiguidade, né? Nós não achamos a Praça do Mal. Se existe o certo, existe o errado.
Sabedoria e ignorância não podem ser separadas. Esta é uma antiga verdade que homens e mulheres como nós vêm descobrindo há muito tempo. Ao cultivar a curiosidade a cada momento, podemos descobrir que, com o correr dos dias, alcançamos esse tipo de paz e começamos a compreender tudo aquilo que tem sido descrito em tantos livros. Portanto, não tome nada como certo e não acredite. Desculpe. Ô Mauro, eu tô melhorando, isso aí é a fase boa já. Bom dia, Rosana. Essa é a fase boa da minha garganta. E eu tenho que dar aula esse final de semana, eu tenho que estar com a garganta a 1000, senão vai ser um problema. Portanto, não tome nada como certo e não acredite em tudo o que dizem a você. E a aula é longa, sábado à noite e domingo o dia inteiro. Sei lá o que vai acontecer. Ai, que saco. Portanto, não tome nada como certo e não acredite em tudo que dizem a você. A ideia é que a gente não se deve levar tão a sério assim. Não se leve tão a sério. Acho que ontem eu li alguma coisa do Dzongzar Rinpoche e ele dizia isso, não se leve tão a sério. Sem ser cético ou ingênuo, olhe para a qualidade viva do Dharma. Reconheça a impermanência, o sofrimento e a ausência de ego em sua vida mais cotidiana. E seja curioso diante de suas reações. Meditação é isso, gente, é uma curiosidade, assim, a gente tem que olhar para isso com muita curiosidade. Descubra a paz por si mesmo, se é ou não verdade que nossa situação fundamental é alegre. Então ela termina esse capítulo. A meditação é um ato de curiosidade que a gente tem que ter consigo mesmo, assim. Surge alguma coisa, tu vê, nossa, como é que isso surgiu? Da onde veio? Para onde que isso está indo? Como é que isso floresceu? O que fez florescer? Quais foram os meios hábeis? Que condições e causas causaram aquilo? Foi um som? Foi um cheiro? Foi um gosto? Foi um movimento? Foi uma dor? Foi um pensamento? O que causou aquele movimento de energia? O que deu nascimento àquilo? Quando dá nascimento a isso, como é que eu reajo diante disso? Quando eu tenho dor, como eu sou quando eu tenho dor? Quando eu estou com a garganta machucada, como eu sou quando eu tenho a garganta machucada? Como eu sou em todos os aspectos? Como eu sou quando eu como muito, quando eu durmo pouco? Quando eu dou risada, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou bravo, quando eu estou com raiva? É assim. E não impedir que isso aconteça de alguma maneira. Impedir, embotar, causar um desarranjo desse processo que se arranjou justamente para tu conhecer. A meditação é esse ato de curiosidade frente a isso. É olhar para tudo que está surgindo e ver, nossa, como isso surgiu ali? É isso. E não simplesmente abafar, apagar, querer eliminar aquilo que está surgindo. Essa não é meditação. E muitas vezes eu ouço vendas de meditação por aí, ou até as pessoas se equivocam achando que isso é meditação. Eu quero eliminar isso que está acontecendo. Tu não pode eliminar aquilo que está acontecendo. Tu tem que ter curiosidade como aquilo aconteceu. Como isso surgiu? De onde veio? Porque isso é só o início. Eu falo muito aqui sobre realidade condicionada, falo muito para os alunos que vêm aqui no presencial e explico, olha, isso é a realidade condicionada, condicionamentos, aquilo que tu teve desde criança, que é a tua educação, aquilo como tu foi formado, que teus pais te passaram, que teus irmãos te passaram, que teu namorado, quem for, a tua vida, teus colegas de trabalho, da própria profissão, todos esses meios te condicionaram, mas isso ainda não é a tua real natureza, óbvio, mas isso ainda não é o entendimento total do budismo. Isso é apenas um meio hábil dentro da estrutura de pensamento do budismo. Prestem atenção agora aí os que estão estudando mais profundamente o budismo, e isso nem é o ensinamento final, ele é o ensinamento inicial do Buda. Bom dia, Juliana. Ele é o ensinamento inicial do Buda. Ele vai dizer, se vocês não compreenderem isso, vocês não vão compreender o Dharma, os fenômenos dármicos, sem realidade de existência inerente, intrínseca a elas. Ou seja, vocês não compreenderão a vacuidade. Se não compreenderem a vacuidade, vocês não estão introjetados na impermanência. E aí tu não vai conseguir entender os 3 selos do Dharma, as 3 marcas da existência. Se eu não conseguir entender isso, entender esse processo de condicionamento, eu não pulo para a próxima fase, que é a vacuidade. A vacuidade, ela não é algo de se ler, de se conceituar. Ela é algo de
Tu vê e ela é fugidia. Ela simplesmente se escapa no meio das tuas mãos, assim. Quando tu acha que tu entendeu, ela escapa novamente, porque surge um elemento condicionado. E é preciso que vocês que estão praticando venham para as aulas, estudem, pratiquem em casa, vão para outro instrutor, porque no momento que vocês entenderem a vacuidade, tudo vai transformar na vida de vocês. É isso. 11, capítulo 11. Ficou claro? Botem um joinha aí para quem ficou claro. Eu só sei essas duas coisas. Não adianta botar muito emoji aí que eu não vou entender. Tá? Então, para cima eu entendi que... ficou claro. Não entendi nada que tu falou. Não sei se isso é de comer ou de passar no cabelo. Então, vamos lá. Levanta as mãozinhas, eu quero ver se vocês estão acordadinhas, acordadinhos. 11. A não agressão e os 4 maras. Kátia Ribeiro está ligada. Ágata também disse, ficou claro. Para mim isso está tranquilo. Rosali, grande leitora do Dharma, está tudo bem, é isso mesmo. É isso. Todos os maras indicam o caminho para ser completamente desperto e vivo. Então, maras são os nossos demônios, nossas entranhas. No budismo japonês vai chamar de makyo. Por meio do deixar ir, do permitir-se morrer momento a momento, ao final de cada expiração. Cada vez que eu expiro, o Mauro botou ali para baixo e botou uma carinha. Disse, não entendi, não sei. A Graça só botou uma mão. Deve ser um EPA, ou tá ali, Alcione também. Eu não entendo esses emojis. Coisas sérias. Então vamos lá, olha só que bacana isso. Todos os maras indicam, todos esses demônios internos, vamos por aí por enquanto, indicam o caminho para ser completamente desperto por meio do deixar ir, do permitir-se morrer, momento a momento, ao final de cada expiração. A nega botou uma bolha, bem tranquilo para quem está aqui há 7 anos. A nega está comigo há 7 anos. É masoquista, só pode. Se a pessoa gosta de sofrer, não é possível, né? Toda semana como aluna, vocês acreditam nisso? Ela repete. Está repetindo. Não adianta. Quando despertamos, podemos viver plenamente, sem buscar o prazer e evitar a dor, sem recriar a nós mesmos no momento em que desmoronamos. Mas olha só, nega, o primeiro giro da roda do Dharma durou 6 anos. 6 anos e 4 meses, segundo as escrituras. Então o Buda ensinou ali dos 35 até os 42, mais ou menos, tá? E aí ele... cada um tem o karma que merece, né, Mauro? E aí depois que ele... Isso ele só ensinou no começo as 4 nobres verdades, ensinou assim a originação interdependente, mas ele não insere vacuidade. 12 anos depois ele faz esse segundo giro da roda Dharma, 12 anos. E aí depois desses 12 anos que ele vai inserir o processo da liberação. Então, quando eu começo a falar muito, que eu tenho falado muito da vacuidade atualmente, é esse processo aí, que eu vejo que tem muitos alunos que agora estão ali no caminho de começar a entender a vacuidade. Aí tu começa a colocar mais uma... Quando o aluno se acomoda, aí eu dou mais uma tocada para ver, olha, tu te acomodou, tu acha que já está sabendo, já acha que... eu não quero ir na aula, eu não quero participar, eu vou... Né, Priscila? Na noite em que atingiria a iluminação, o Buda sentou-se sob uma árvore. Enquanto estava ali, foi atacado pelas tropas de Mara. Conta a história que foram lançadas espadas e flechas contra ele e que essas armas se transformaram em flores. A nega está contabilizando os 12 anos. O que significa essa história? No meu entender, diz a Pema Chodron, quer dizer que aquilo que normalmente vemos como obstáculo, na verdade não é um inimigo, mas nosso amigo. Viram? Então, quando tu olhar para alguém que está te incomodando muito, sim, um problema, um obstáculo, tem uma chavezinha ali, né, que a gente aprende, tem que aprender na marra, e olha para aquilo como sendo teu mestre.
Aí surge um obstáculo, surge alguém que está te incomodando muito, incomodando. Aí tu olha para aquela pessoa e diz, pá, surgiu meu mestre. E aí tu faz prostrações para a pessoa. Agora é um bom momento para isso. Surgiu meu mestre, como é que eu vou reagir frente a isso? Já pensaram? O que chamamos de obstáculo é a forma pela qual o mundo e nossa experiência como um todo nos mostram onde estamos presos. Entenderam? Está mostrando, está o tempo todo mostrando, ó, tu está preso nisso, nessa estrutura condicionada. Se tu não entender isso, tu não vai entender a vacuidade, tu não vai entender impermanência. Presta atenção. E aí Mara está se divertindo ali, rindo, comendo pipoca e jogando esses inimigos assim para ti. E ali, só assistindo. Só olha lá, ele caiu de novo, ela caiu de novo. Lancei um obstáculo e aí ela caiu de novo nisso, no mesmo obstáculo. Bom dia, Cláudio. Né? E Mara se diverte. Quando Mara lançou esses obstáculos para o Buda, ele colocou os 2 dedos na terra, como um mudra, né? E aí disse, a terra é minha testemunha. E aí ele transformou as espadas em flores. Buda é o Buda, né? Buda é o cara. É possível experimentar aquilo que se parece como uma flecha ou espada como sendo uma flor. Depende inteiramente de nossa percepção da realidade, vacuidade, se vamos experimentar o que nos acontece como obstáculo e inimigo. Inimigo é bom, né? É com E agora, a nova correção ortográfica do português. É inimigo, é porque é... né? Inimigo. Ou como mestre e amigo. Depende de nosso relacionamento conosco mesmo. Então, como nós vamos olhar para o mundo, depende de como nós estamos nos relacionando conosco mesmo. Se eu estou me relacionando com raiva comigo, eu vou olhar para o mundo e vou me identificar com pessoas que propagam a raiva. Ah, não, Jefferson, agora tu... Ah, não, agora tu, como diz uma pessoa, agora tu chupou o pau da barraca. E essa pessoa eu já contei, né? Esse é real, essa pessoa existe. Eu sou péssimo para contar piada, porque eu começo a rir antes. Mas não é uma piada, é verdade, essa pessoa dizia isso. Ah, não, agora tu chupou o pau da barraca. E aí depois ela dizia, mas isso em office, né? Essa pessoa existe. E é daqui. Mas ela não tá no Dharma. E ela falava sério, até que um dia eu corrigi. Tu sabe que não é isso, né, que se diz? Ai, sério, eu sempre falei. Pois é, mas não é. Aí foi divertido. Os ensinamentos dizem que os obstáculos surgem interna e externamente. Neste contexto, no nível externo, temos a sensação de que algo ou alguém nos feriu, interferindo na harmonia ou paz que julgávamos ser nossa. Algum pilantra estragou tudo. Esse tipo específico de percepção do obstáculo acontece nos relacionamentos e em muitas outras situações, né? Nós nos sentimos decepcionados, magoados, confusos e atacados de diversas maneiras. As pessoas têm se sentido assim desde o início dos tempos. Internamente, talvez, nada nos ataque de verdade, além de nossa própria confusão. Então, quando surge um obstáculo e eu me deixo levar por isso, eu estou enredado na minha própria estrutura mental. Mara venceu. Só para dizer, ele está comendo pipoca, se divertindo e rindo e chamando os amiguinhos dele para rir junto. Quando a gente consegue entender que aquilo ali é vazio, tudo se desfaz. Tudo se desfaz. Talvez não exista um obstáculo sólido, além da própria necessidade de proteger-se contra ser atingido. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas então esse ser aí que está falando já deve estar iluminado. Parem, gente, parem com isso. Tem muita gente que diz assim, ah, nossa, tu nem parece budista. Ou adoro aquela frase também, né? Vocês já ouviram, quem medita aí, quem medita que já ouviu alguém lhe dizer assim, nossa, nem parece que tu medita, nem parece que tu é budista. Como se tu meditasse e como se tu fosse budista, tu já tivesse iluminado. Parem com isso. Os Illuminatis
São só Buda, Jesus, não, são só essas figuras aí. Nós somos só seres comuns. Comuns. Não fiquem se achando. Não se coloque aquela postura de praticante de meditação intocável, assim, ser supremo. Isso aí é chato. A gente é gente como qualquer outra. E nós estamos caminhando. Agora, a pergunta que vocês têm que dizer assim, imagina se ele não meditasse, ou se não praticasse. Aí sim. Quantos anos-luz quem pratica está na frente de quem não pratica? Entendeu? Esta é a jogada. Talvez o único inimigo seja o fato de que não gostamos da realidade como ela é agora e por isso queremos que ela se afaste rapidamente. Paramos por aí. Quem já ouviu isso? Levante a mão, eu quero ver. Já ouviram, né? Vão se posicionando para a gente fazer uma prática rapidinho, assim, só para estabilizar um pouco. Quem quiser tem aula agora às 7h15 presencial, quiser praticar um pouco de meditação. São bem-vindas e convidadas. Tá bem? 7h15. Faça uma inspiração profunda. Solte. Mas procure ver se realmente soltou. Solte qualquer expectativa. Até mesmo a expectativa da própria postura de meditação. Apenas abandone-se nesse estado. Não há postura, não há um estado formal para a prática. Abandone a forma. Pois é o ego que constrói essa forma da prática. É alguém manipulando, alguma realidade condicionada manipulando. Então abandone a sua própria estrutura de prática formal. Coloque as mãos onde vocês quiserem. Mas estejam completamente atentos, atentas. Atentas e curiosos a tudo o que está acontecendo. Tudo o que acontece é como reagimos a tudo que recebemos do meio externo pelos nossos órgãos dos sentidos. A decodificação causada pela nossa mente. Sejam curiosos por essa decodificação, vejam como ela interpreta isso tudo. Apenas observem. Atentamente. Esta é a prática que vocês vão seguir. Se vocês se mantiverem atentos, em algum momento vocês vão perceber a mente parando de pular e a sua real natureza vai se manifestar. A ausência total do seu ego. Leva tempo,
mas é totalmente possível. Faça uma inspiração profunda. Eu sei que é curto para uma prática dessa, a gente tem que fazer isso por 1 hora pelo menos, mas é apenas uma pílula. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã.